Bem, prefeito Orlando Jorge, secretária Paloma, secretária de Saúde, agora há pouco aqui na secretaria, na manhã desta sexta-feira, apresentando medidas restritivas em decorrência do avanço da pandemia. Orlando, você analisou números, inclusive apresentou estatísticas, quais as medidas que a prefeitura toma e que começam a valer no caso, né, com a validade do decreto, a partir desta segunda-feira. Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós tomamos aqui uma medida após uma discussão e uma reunião estratégica do Comitê de Combate à Covid-19, a pandemia do coronavírus. Após essa reunião, mais uma reunião desse Comitê de Crise, nós publicarmos um decreto municipal nos baseando no decreto 50.561 do governo de Pernambuco, mas sobretudo enfatizando e ampliando, né, as restrições em algumas áreas. Nós, de forma coletiva, entendemos que manter as atividades das aulas, das escolas, funcionando de forma presencial, no momento onde nós temos, né, as semanas epidemiológicas, constatação de um aumento dessa notificação de forma importante, seria, no mínimo, uma missão nossa. Então, nós estamos tomando a medida de forma coletiva, volto a dizer, enfatizar, de suspender as aulas da rede estadual, da rede privada, e manter suspensas as aulas da rede municipal, de forma que todo esse processo se dará continuamente como aulas remotas. Essa é uma decisão difícil de tomar, mas é uma decisão calcada em cima da ciência, da dificuldade e da crise, do aumento da crise. Então, na 20ª semana epidemiológica, nós já tivemos, para vocês terem uma ideia, um número de notificação na ordem de 497 casos confirmados. Toda a imprensa, toda a rede social está demonstrando que em Pernambuco as unidades hospitalares, sejam de leitos de média complexidade, de baixa complexidade ou de alta complexidade, os hospitais estão cada vez mais esgotando a sua capacidade de assistência à saúde da população. Foram 59 casos nos últimos 2 dias. Pois bem, então é preciso que a gente possa, né, convencer as pessoas, convencer o cidadão, a cidadã, que o momento da crise é como se nós tivéssemos a terceira onda de crise e a gente precisa tomar medidas, a exemplo da educação, né, nas áreas esportivas, também suspender, porque a gente sabe que ninguém pratica uma pelada, ninguém participa de uma atividade física, muitos poucos participam com máscaras. Então, se o uso da máscara está provado cientificamente que ele é eficaz, que ele previne, que ele inibe, né, a infestação e a infecção da Covid, é preciso que a gente tome medidas restritivas para que as pessoas não adoeçam. Não dá para a gente continuar perdendo precocemente agora os nossos jovens. Nós já perdemos muita gente, né? Nós temos notificado, Gonçalves e Alfredo, provavelmente nós temos confirmados 85 óbitos por Covid, mas com certeza, quando subir, né, o serviço de SVO, o Serviço de Verificação de Óbitos, subir os casos que aconteceram mais recentemente, nessas últimas semanas epidemiológicas, com certeza nós vamos chegar a casa de 90 ou mais óbitos já na nossa cidade. Isso é temeroso, isso é preocupante e nós precisamos tomar algumas medidas mais efetivas. Então, você está suspendendo, por exemplo, jogos nos societies, academias, tudo isso está suspenso no momento? Por decreto, a partir de segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, queremos comunicar a todos os jovens. Infelizmente, nós somos obrigados a tomar essa medida. Vamos suspender as atividades nas academias da saúde, nas praças, nos clubes societies, né, nas peladas, nas quadras,
suspender temporariamente até o dia 6 de junho, tá? Nas academias da saúde, esportivas, academias privadas que funcionam de forma fechada, e a juventude faz a musculação, a atividade física, de forma sem máscara. A gente sabe que é assim. E logo após a academia tem a aglomeração. Então, gente, a gente não dá mais para a gente solicitar conscientização. Isso aí já faz 1 ano e meio que a gente pede a conscientização das pessoas. Agora a gente está num momento de crise agravante. Então a gente toma a medida restritiva com pesar, né, com sentimento de tristeza, mas com o sentimento de que a gente está tomando a medida acertada. Não só a secretária de saúde, não só o prefeito, mas o conjunto dos componentes que fazem o comitê de enfrentamento e combate à Covid-19 aqui no nosso território. Orlando, há uma concentração muito grande de pessoas, principalmente no comércio. Ao mesmo tempo, há o apelo para que a atividade econômica ela não pare. Alguma medida será tomada dentro desse decreto que começa a valer a partir de segunda? O comércio, a atividade econômica em si, alguma restrição? Alfredo, nós já estamos tomando algumas medidas mais efetivas nesse ponto. A Polícia Militar, a Secretaria de Defesa Social, a Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica, né, já estão de forma mais ostensiva, mais efetiva, solicitando às pessoas que estão sem máscara que coloquem a máscara, que possam, a gente vai até disponibilizar. Aquelas pessoas que insistirem em não usar, seja no comércio, seja na rua, nos corredores bancários, onde tem mais pessoas, né, mais aglomerações, nos corredores comerciais, que são as 3 vias importantes da nossa cidade, Francisco Catelano, Avenida Santo Antônio e Rua da Matriz, as pessoas insistirem na feira em não usar máscara, nós vamos pedir à polícia, o poder de polícia, não é para constranger ninguém, não é para agredir ninguém, mas é sobretudo para salvar a vida daquela pessoa e evitar que aquela pessoa, se estiver com Covid, passe a não infectar ninguém. Então nós vamos convidar essa pessoa para, de forma coercitiva, possa comparecer à delegacia. Orlando, tem outra atividade comercial que também é um risco muito grande na cidade, que é a atividade comercial do setor gastronômico. Bares, restaurantes e principalmente os ambulantes, as batatinhas, os petiscos, os caldinhos, que extrapolam o horário. Eles não obedecem essa questão do horário de 8 horas determinado pelo protocolo do governo, haja vista de estarem com suas atividades na rua, e a gente sabe que essa proliferação é muito grande a partir dessas atividades. Vocês vão estar vigilantes a isso também? Nós vamos aumentar a vigilância e nós vamos orientar as pessoas de forma ordeira e vamos fazer cumprir o decreto, volto a dizer, 50.561, que é o funcionamento até as 20 horas durante a semana, e nos finais de semana, no sábado e no domingo, até as 18. A partir desses horários, até 6 de junho, nós vamos estar garantindo que esse funcionamento seja de forma disciplinar e organizada, que sejam observados esses horários, que é para inibir, né, aglomerações e a proliferação e o aumento dos casos, né? Porque eu tenho certeza, o aumento dos casos, o aumento da infecção da Covid-19, eu tenho certeza, gente, que vai ter gente precisando de leitos e não vai ter vaga. Não vai ter vaga nos hospitais da gente, no hospital regional, não vai ter vaga no Hospital do Vale do Capibaribe, não vai ter vaga nem na região metropolitana. Se nós não nos prevenirmos, se nós não nos protegermos, isso vai acontecer no curtíssimo espaço de tempo. Isso já está acontecendo em algumas cidades, né? No agreste meridional, no agreste central, que é Caruaru e Garanhuns, isso já vem acontecendo. Tanto é que as medidas do governo, da Secretaria Estadual, foi com esse olhar. De repente, é como se a onda fosse aumentando e vai ampliando. Então, com certeza isso vai acontecer também no Recife, que eu tenho escutado os colegas médicos dizendo, olha, Ronaldo, voltou com força. Então não é sensacionalismo, gente. Não é querer fazer nem fazer medo a ninguém.
mas é sobretudo medidas que a gente precisa mitigar os efeitos dessa doença para ver se a gente se livra e não faz nenhuma quarentena rígida, como a gente vivenciou há meses atrás. Orlando, Limoeiro é uma cidade regional e há uma demanda diária de moradores de outras cidades que vêm para utilizar a rede de saúde, que é muito grande, e o comércio. E aí eu observo que a população sempre questiona essa questão de barreiras sanitárias, principalmente para moradores de outras cidades. Passa pelo planejamento de vocês? Você acredita ser válido a possibilidade dessa reinstalação de barreiras aqui na cidade? Para ser sincero contigo, essas barreiras sanitárias são muito pouco eficazes, porque a barreira sanitária tenta sanitizar o veículo. O vírus da Covid está onde estão as pessoas. Dentro do carro pode ter alguém com a Covid. Não está no pneu do carro, não está na porta do carro. Se a gente for fazer uma barreira efetiva, aqui eu fiz várias perguntas enquanto a gente tinha barreira sanitária. Eu perguntava às jovens, se acontecer de alguém estar com a temperatura anormal, mais alta, se estiver com febre, você vai fazer o quê? Eu disse, vou mandar para o hospital regional. Essa resposta já diz tudo. Deixa eu só fazer uma colocação, Alfredo, com relação às barreiras sanitárias. É como Orlando falou, não existe nenhuma comprovação efetiva com relação à eficácia das barreiras sanitárias, como bem Orlando falou. O vírus, eles estão nas pessoas. O carro, ele pode ser sanitizado naquele momento, mas ele saiu dali, esse sanitizante, ele não vai mais atuar. E sem falar nisso, com relação à aferição de temperatura, a maioria das pessoas são assintomáticas, então aquela aferição de temperatura também não tem essa eficácia, porque ele pode estar com vírus, porém ele pode estar assintomático e também sem febre. Não são todas as pessoas que têm Covid e que apresentam febre. Então, por isso que não tem essa eficácia comprovada. Já existem estudos, ele dizendo que não há a eficácia. A medida eficaz e simples que está ao alcance de todos os brasileiros é utilizar máscara, manter distanciamento social, utilizar álcool em gel. Essas sim são as medidas mais eficazes. E a vacina. Hoje eu considero a vacina a principal arma que nós temos. Infelizmente, elas chegam de forma gradativa. Se 95% das pessoas utilizassem máscara, já teríamos nos livrado dessa pandemia há muito tempo, mas infelizmente as pessoas ainda não têm essa consciência e elas precisam acreditar nisso. Precisamos nos unir para, sim, vencermos essa guerra. Secretária, qual a situação hoje dos leitos disponíveis aqui em Limoeiro? E o que se diz esses números que nós temos aí, principalmente o número de óbitos? Com relação aos leitos que dispõe no hospital regional, todos estão ocupados. Eu tenho falado essa semana com a Guinaildo, o diretor do hospital, e não há mais vaga no hospital regional daqui de Limoeiro. Todos os leitos estão ocupados. No estado, foi divulgado um boletim, existem 242 pessoas, adultos, na fila de espera para leitos de UTI. Então, essa fila, a tendência é ela crescer, porque o número de notificações tem subido em todas as regiões. E aqui no nosso município também não é diferente. Como Orlando falou, são 497 pessoas notificadas, não quer dizer que são casos confirmados, mas se a gente manter a média, teremos um grande número de pessoas confirmadas desses 497. Quanto mais pessoas doentes a gente tem, mais vírus a gente vai ter circulando aqui no nosso município. Então a gente precisa frear essa cadeia de transmissibilidade. Quanto mais pessoas doentes, mais fácil o contágio com outras pessoas. Essas pessoas suspeitas, assintomáticas, podem estar na escola, podem estar numa academia de ginástica, temos demandado. Estamos sendo solicitados por vários gestores de escolas preocupados com pessoas adoecendo, então a gente precisa frear essa cadeia de transmissibilidade. Paloma, essa questão de sanitização das ruas, de prédios, eu observo que pontualmente, quando há um aumento, vocês retomam essa atividade. Será retomado agora? E qual o grau de viabilidade de um trabalho como esse? De que forma colabora para combater a pandemia? Na verdade, Alfredo, a sanitização ela nunca parou. Desde o início, ela foi eficaz, ela vem sendo feita nos prédios públicos. A gente tem um cronograma que a vigilância ambiental ela segue fazendo nos prédios públicos e também nos corredores bancários.
ela segue fazendo, não pode ser todo dia, com frequência, a gente escolhe aqueles maiores dias, até porque o produto, ele fica atuando, passou, ele vai estar ali atuando. Com as chuvas, a gente tem que suspender, porque não adianta eu sanitizar, porque a chuva vai levar o efeito do sanitizante. Então, a gente mantém, a gente só não pode estar fazendo em período chuvoso. Semana passada teve bastante chuva, então a gente teve que dar uma parada, porque não ia adiantar. Eu gostaria de enfatizar a população como um todo, enfatizar a seguinte medida. Além de todas essas medidas de combate à Covid, nós temos um momento da nossa família, do nosso lar, da nossa residência, para pensar, para analisar, para nos protegermos e também, gente, para que a gente possa cuidar do nosso quintal, da nossa casa, para evitar água estagnada, porque além, vou dizer aqui um ditado popular, além de queda, coice. Nós estamos, né, com casos também das arboviroses, com casos que estão surgindo de dengue, de chikungunya, que pode acontecer, que pode voltar, né, e das zika vírus, que a gente sabe que no passado foi um flagelo. São doenças que baixam a imunidade, né, que é um perigo. São doenças oportunistas que poderão voltar se a gente não se precaver. Nossa equipe de saúde ambiental está na rua, nós estamos tentando, né, também ações para combatê-lo. Nós vamos colocar o fumacê em alguns bairros, onde já existe um grande número de notificações, mas é preciso que você, que está nos escutando, possa também tirar 5 ou 10 minutos da sua agenda, do seu dia, para dar uma olhadinha no seu quintal, na sua casa, dentro da sua residência ou na vizinhança. Ajudamos todo mundo se protegendo, para que a gente não tenha também mais essa doença que todo mundo sabe, que é uma doença que a gente precisa conviver com ela, são as arboviroses.